Alô, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de alguns conceitos importantes para que a gente possa estudar a ciência geográfica. E esses conceitos são nada mais nada menos do que categorias geográficas presentes então na escala geográfica. Em primeiro lugar, nós vamos falar a respeito da paisagem. O que é uma paisagem? Eu posso classificar a paisagem em cultural, paisagem natural e paisagem artificial. O que é uma paisagem cultural? Eu tenho uma paisagem cultural quando o homem se relaciona com o meio em que vive, quando o homem provoca mudanças na natureza. Então eu tenho uma paisagem cultural. Uma paisagem natural é uma paisagem em que o homem não tocou, certo? O homem não se relacionou com aquele meio, ele não interferiu no meio, então ela é uma paisagem natural. Por exemplo, uma plantação de soja seria uma paisagem natural ou uma paisagem cultural? Seria uma paisagem cultural, uma vez que o homem interferiu, naquele meio e o homem provocou mudanças. Foi ele quem plantou a soja. Então, uma paisagem cultural e não uma paisagem natural. Agora, se eu quero falar, por exemplo, da floresta amazônica, do rio Amazonas, certo? Então, nós temos aí uma paisagem natural e não uma paisagem cultural, uma vez que o homem não interferiu neste meio. E o que seria, então, uma paisagem artificial? Uma paisagem artificial, eu posso citar para vocês como exemplo as ilhas artificiais de Dubai. As ilhas artificiais de Dubai foram construídas pelo homem, uma vez que o homem tentou imitar o natural, certo? Então, o homem tentando imitar o natural, ele provocou ali uma paisagem artificial. Então, nós temos esses três tópicos da paisagem: paisagem cultural, paisagem natural e paisagem artificial. Vamos para uma outra categoria geográfica, que é lugar. O que é o lugar para a geografia? O lugar é aquele local em que você tem uma certa relação, tem uma identidade. É muito subjetivo falar de local, de lugar para a geografia. O conceito de lugar, ele é subjetivo, uma vez que a minha casa, uma vez que este cenário aqui que eu uso para gravar a minha videoaula é um lugar para mim. Mas será que é um lugar para você? Não, não é um lugar para você. Por quê? Porque aqui eu tenho uma relação de afetividade, uma identidade com este lugar. Mas você não tem uma identidade com esse lugar, certo? Então, isso daqui é um lugar para mim. Mas a sua casa, o teu quarto, onde você está neste momento, provavelmente deve ser um lugar para você, uma vez que você tem uma identidade com este local. Enfim, isto é lugar. Lugar, então, é subjetivo, certo? O que é um lugar para mim pode não ser um lugar para você. A escola é um lugar porque você tem uma identidade com a escola, a tua casa, o teu quarto, enfim, eu posso relacionar essa questão com afetividade. Quando você sente um afeto por aquele local, você tem uma identidade com aquele local, então é um lugar para você. Belezinha? Olha aqui, galerinha do YouTube, vamos gabaritar então no vestibular, vamos aí gabarita gel com o professor Johnny aqui. Vamos para o próximo conceito, próxima categoria geográfica. Nós vamos falar então agora de região. O que é região para a geografia? Região é um espaço que agrega características semelhantes. Por exemplo, se eu quero falar da região amazônica, então eu estou falando da região amazônica sob um aspecto em que a floresta tropical amazônica. Então eu estou agregando características semelhantes, eu estou falando de uma região. Então sempre lembre no seguinte: região, ela agrega elementos específicos semelhantes. Precisa ser só a questão da natureza, como eu falei da floresta? Não. Pode ser uma questão cultural, uma questão religiosa, enfim. Pode ser qualquer elemento que você queira agrupar semelhante para destacar que aquele espaço é uma região. E território? Território. O que é território para a geografia? Território está muito ligado à questão de poder.
um país ele é um território, uma vez que ele está ligado a uma questão de poder político exercido sobre ele. Então esse país tem fronteiras, certo? Ou seja, eu tenho ali demarcado o território. E esta demarcação acontece pela soberania das leis e do exército. Precisa ser somente o Estado ou uma questão política para demarcar um território? Não. Muitas vezes um território ele é demarcado por uma outra forma de poder que não o exército e as leis. No caso, por exemplo, do crime. Quando uma comunidade ela é tomada pelo crime, então o crime é a soberania naquele local. O crime exerce o poder naquele local. Portanto, aquele local é um território que não é abrangido politicamente pelo Estado. Um exemplo aqui para vocês. Quando um território quando uma favela do Rio de Janeiro é retomada pelo Estado através do BOP ou do Exército, quando eles chegam lá, assim que eles retomam o território, eles tomam das mãos dos bandidos, eles hasteiam a bandeira e cantam o hino nacional. É uma forma de demonstrar que aquele território foi retomado pelo Estado. Mas assim que retomado, o que o Estado faz no caso das favelas? O Estado, lá no caso do Rio de Janeiro, o Estado ele instala as UPPs, que são as Unidades de Polícia Pacificadora. As UPPs, elas levam para esses locais, elas levam oportunidades de cultura, de lazer, de esporte e de pacificação. Uma vez que o Estado ele não pode só tomar o lugar, agora tomei, agora o espaço é nosso de novo e tchau. Não é assim que funciona. O Estado tem que oferecer oportunidades, então, para essas pessoas, para que ele tome de forma prática o local. Das categorias geográficas, o que é espaço geográfico? Espaço geográfico tem muito a ver com a questão de paisagem cultural. Espaço geográfico é quando o homem, quando a sociedade, ela tem uma relação com a natureza. Quando a sociedade, quando o homem interfere na natureza e provoca mudanças nesta natureza, então eu tenho ali o espaço geográfico. Muito obrigado por assistir esta videoaula. Não esquece de deixar o teu like, se inscreve no canal Universo Ampulheta, compartilha este vídeo se possível nas suas redes sociais, certo? Ajuda a divulgar o Universo Ampulheta que quer trazer mais educação, que quer que você gabarite nas suas provas, gabarite nos vestibulares e nos concursos. Valeu, galerinha, até mais!